ficou sendo o último. Então, Excelência. Então, com a palavra o conselheiro. Vou fazer aqui o relato inicial. O relato. Tá? Excelência, é a prestação de contas, processo 501 de 2007. Prefeitura Municipal de Viçosa, gestor, exercício 2006, conta de governo. Foi dado contraditório, ampla defesa. Esta foi, pelo menos que consta dos autos, efetivamente exercida, embora a gente constatasse que algumas justificativas tenham sido subsistentes, justamente a falta de comprovação delas. E assim, eu falarei aqui rapidamente a ementa, se o advogado quiser mais esclarecimento, se eu posso ler, qualquer um dos senhores, então eu vou, diante de situações aqui verificadas, a questão primeira do encaminhamento da prestação de contas de forma completa, necessidade de se diligenciar, sobretudo com relação ao PPA, LDO, mas diligenciado, mas só por diligência o gestor encaminhou para este Tribunal de Contas, até esse momento não existia, mesmo se pesquisando no SIM, não se localizou. A feitura da legislação, desobedecendo alguns preceitos constitucionais, tendo em vista a questão da abertura, de se deixar um cheque em branco para que determinadas receitas não tenham limite, a questão do remanejamento, das transferências e assemelhados constantes em lei, quando na verdade a lei orçamentária ela só deve ter matéria referente à despesa e à receita, com exceção unicamente da abertura de créditos especiais suplementares e de autorização de operações de crédito, nada mais do que isso. Então, esta autorização para remanejamento, transferência, isso seria indevida, é da análise que nós fazemos aqui da Carta Constitucional com que é elaborado no âmbito municipal. Que, em especificidade, com relação a outros municípios, uma questão trazida na LDO como excluindo dos limites total da despesa com pessoal os pagamentos decorrentes de inativo e pensionistas, aí contrariando frontalmente o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No mais, excelências, aqui, apesar de ser uma situação formalíssima, mas por isso mesmo, de início, fica forçado o entendimento que se possa começar a prever ou executar a despesa, essa balança ela ser desproporcional. Previsão de uma e de outra, em regra, tem que ser a mesma. A situação ainda é pior quando a despesa é maior do que a despesa, ou seja, eu previ uma despesa maior que minha receita. É o que consta do balanço orçamentário. Passo aqui pelos valores de percentagem do que foi previsto e arrecadado, quanto em relação à receita, à despesa. A questão aqui também que a gente traz muito, que os recursos municipais eles devem sempre estarem depositados em instituições financeiras oficiais e não constantes no final do exercício, por assim dizer, na conta, no caixa físico da prefeitura. Aqui também se observou-se um valor grande de valores não que se encontram substantivados nos extratos bancários encaminhados. Há também aqui a emissão, são fatos, a emissão de cheques sem a correspondente insuficiência de saldos, aí contrariando aí os dispositivos da lei do cheque,
há uma situação também que a gente fica, mesmo tendo sido diligenciado o gestor a respeito, a questão do encaminhamento de informações e a documentação que comprove essas informações, elas virem apócrifas, sem assinaturas, nem do gestor, nem de quem as realizou. A exemplo das conciliações bancárias, a questão aqui também da fadada portaria 447 de 2002 da STN, em que se criou, Fernando Toledo, aquela história dos restos a receber, né, devedores diversos da União e também do Estado, embora a gente já tenha aqui por várias vezes verificado que isso é apenas um artifício contábil, porque no exercício seguinte essas despesas elas são escrituradas com sinais trocados, é um artifício que eu entendo apenas para fechar balanços. Há alienações de bens móveis, em valores aqui que demandariam pelo menos, se não a lei de autorização, mas a avaliação e o interesse quanto à venda desses bens. O inventário do município não foi encaminhado, aqui o prefeito explica que só tanto tempo da sua gestão é que foi verificado um sistema informatizado a respeito e não pôde recuperar as informações anteriormente tidas. Com relação também à questão dos devedores municipais, a mesma situação. A questão de restos a pagar processados em quase R$ 1 milhão, algumas despesas aqui com o FGTS, embora não tenham aqui exatamente o porquê de tais despesas, inclusive quanto ao documento encaminhado a respeito, este também veio apócrifo, sem assinatura de qualquer pessoa. Há um valor aqui de quase R$ 8 milhões referente às provisões matemáticas previdenciárias, que o gestor aqui entende que foram contabilizadas equivocadamente, e entendeu-se que a ação dele em excluí-las do demonstrativo seria a melhor. Com relação aos limites constitucionais e legais, observamos aqui, dentre outras situações, mas que de fato nos levou a tratar com maior cuidado a questão dos gastos com o salário da educação, com outros recursos vinculados à educação, sobretudo a aplicação de recursos em contribuições patronais realizadas ao regime próprio, previdenciário, questões com relação ao cumprimento dos limites mínimos em educação, quer o limite de 25%, que é aquele limite com gastos de professores. Em questão também do controle interno, que nós aqui fazemos muito, e sempre alegam que não existe legislação obrigatória, quando na verdade a legislação, se formos mesmo bem atrás, já o Código de Contabilidade, se não me falha aqui a memória, 22 de 22 já trazia isso, mas a Constituição de 88 ela é bem direta quanto a respeito. No mais, excelências, foram esses os achados e é o relatório que eu faço aqui de forma bem superficial, aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos. Com a palavra o doutor Diogo Santos de Albuquerque. Excelentíssima conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, excelentíssimo conselheiro relator, eminentes conselheiros que compõem essa corte, excelentíssimo procurador do Ministério Público de Contas,
excelentíssimo auditor, servidores, colegas advogados e advogadas, senhoras e senhores. O processo ora em julgamento tem por objeto a prestação de contas referente ao ano de 2006, referente ao município de Viçosa, cujo gestor à época era o senhor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida. Na realidade, através da presente sustentação, o gestor pretende fazer alguns esclarecimentos sobre alguns pontos, justamente porque este tribunal, através da decisão simples datada de 27 de dezembro de 2012, solicitou ao então gestor especificamente algumas explicações, a juntada de alguns documentos, para justamente poder instruir o processo e o qual seria submetido à avaliação de Vossas Excelências. Inicialmente, é muito importante destacar que estamos a tratar de um processo de prestação de contas que ele é datado de 2006, cujo prazo fatal para apresentação é o ano de 2007. Portanto, estamos diante de um processo com cerca de 10 anos do encerramento do respectivo exercício, o que por si só traz algumas dificuldades de análise, até porque a situação concreta à época, seja em termos de legislação, seja em termos de capacitação de pessoal, é totalmente diferente. É público e notório que esse tribunal tem avançado cada vez mais através da edição de normas visando um maior controle e fiscalização dos municípios. Só que, no ano de 2006, a coisa ainda estava caminhando realmente para esses avanços. Tanto é que algumas prefeituras, como é o caso de Viçosa, existia o registro de algumas informações que era através de máquina de datilografar, coisa que hoje não se concebe mais com o avanço da tecnologia. Então, o que acontece? A defesa entende que esse processo tem sim que ser analisado à luz dessas dificuldades da época, seja pela falta de alguns instrumentos que, com o decorrer do tempo, este tribunal, de forma sensível, foi e editou uma norma, estabeleceu prazo para que os municípios criassem leis regulamentando o seu controle interno. E, enfim, a coisa foi evoluindo, foi se dando prazo, se estabelecendo metas. E, logicamente, hoje nós estamos em 2017 e o tratamento dado hoje a uma prestação de contas não pode nunca. Alô? 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 Não pode ser nunca o mesmo tratamento que tem que ser dado a uma prestação de contas lá atrás, em 2005, 2006, diante de todas essas dificuldades. Então, o que é que acontece? E eu tenho, pelo menos em mente, que 2010 foi um marco muito importante para esse tribunal, que foi onde foram editadas resoluções e instruções normativas que realmente disseram para o gestor, olha, a coisa tem que ser dessa forma. Tudo bem que nós temos uma lei antiga, que é de 64, temos outras leis até mais antigas ainda, mas só que cada caso tem que ser analisado de acordo com a situação concreta. E não porque realmente, com a devida vênia, existe uma lei de 30, 40 anos atrás. Se o próprio tribunal identificou em 2010, a partir de 2010, eu destaco bastante esse ano, inclusive até por conta da atuação do Ministério Público de Contas, que também foi importantíssima nessa evolução, tem dado uma contribuição fantástica aqui. Eu tenho participado de algumas sessões onde ativamente o Ministério Público tem questionado alguns procedimentos, se posicionado em relação a algumas situações. Então, assim, de início eu gostaria realmente de fazer esse destaque. Agora, pensando em toda essa situação, já lá, em 2005, o prefeito Peri, como ele era conhecido,
ele adotou como uma das primeiras medidas. Isso está nos autos. É uma lei, que ela é a Lei 720, de 8 de abril de 2005, ou seja, já em abril, existia uma lei aprovada na Câmara Municipal, que seria, na verdade, o embrião para a implantação de um sistema de controle interno, criando naquele momento já, em 2005, e a gente está falando aqui que a coisa foi evoluindo, mas lá em 2005, sem ter sido notificado, sem nunca ter sido gestor de nada, de nenhum tipo de ente público, ele tomou essa iniciativa e criou esse núcleo de controle e planejamento, conforme consta nos autos. Essa lei foi juntada nos autos. Isso por si só já demonstra o interesse dele lá no início. Só que não é fácil. Você chegar, como infelizmente alguns municípios chegam, e coloca qualquer funcionário lá para ser participar do controle interno, isso é temerário. É preciso que tenha um certo conhecimento. É preciso que realmente tenha condições de exercer aquele papel e auxiliar o gestor maior com relação a essas questões. Já em 2005, o prefeito Péricles iniciou a identificação dentro dos próprios quadros, evitando estar tendo que fazer contratações ou até criando cargos com remuneração alta para poder botar contador, isso ou aquilo. E isso tudo está aí nos autos, as demonstrações claras dele de evolução. Posteriormente, com a implantação do SICAP, Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, em 22 de junho de 2010, foi que essa corte regulamentou e disponibilizou ferramentas técnicas adequadas para o desempenho das diversas atividades de controle externo e interno, o que passou a auxiliar de forma automatizada a apresentação, obtenção e geração de informações da gestão pública. Vejam, senhores, que isto ocorreu em 2010, ou seja, 2 anos após o encerramento do mandato do gestor em questão, que foi em 2008, que foi criado o SICAP. No que diz respeito à relação dos bens móveis e imóveis, pode-se afirmar que se trata das questões que houve grandes dificuldades de obter informações, pois, naquela ocasião, em 2005, verificou-se que a prática usual, quando do encaminhamento do balanço geral para este tribunal, era simplesmente a relação dos bens adquiridos naquela gestão. Não havia uma preocupação dos gestores que antecederam o senhor Péricles, o Peri, em fazer um histórico, ano a ano, do que foi o tombamento. Então, ele, no início de sua gestão, foi que começou a adotar essas providências. E nós juntamos, inclusive, nos autos, uma relação que ela realmente é bem completa, que era a da Secretaria de Saúde, que estava realmente à frente das outras secretarias. Só que, volto a dizer, isso não é um trabalho que se faz do dia para a noite. Você pegou uma gestão destruída, na época, ou não tinha nada de informação, o arquivo remexido, inclusive existem fotos, foram juntadas fotos, tem uma documentação vasta nesse sentido, com relação a isso. Não se tem dúvida que tais informações realmente deveriam sempre existir e estar disponíveis, não apenas para apresentação ao controle externo, mas também estar disponível até para a própria administração, na correta guarda e conservação dos bens públicos, inclusive para subsidiar a tomada de decisões gerenciais, como, por exemplo, a identificação rápida de bens passíveis de desfazimento. Porém, isto não era uma realidade à época, e não apenas em relação ao município de Viçosa, era uma realidade de outros municípios. As informações existentes, quando o gestor assumiu o comando do município, eram muito precárias. Não havia um histórico sobre tais bens, muito menos uma atualização ano a ano. Contudo, foram adotadas algumas providências para avançar também quanto a essa questão.
Justamente para tentar ilustrar essas ações, foi que nós juntamos um relatório bem completo, na realidade, do ano de 2007 e 2008, que foi quando realmente a prefeitura teve condições de fazer um fechamento em relação a esses bens, né? Foram encaminhados a essa corte também todos os duodécimos repassados à Câmara mês a mês, que foi uma das solicitações feitas através da decisão simples. Foram encaminhadas a relação dos credores e dos pagamentos referentes aos precatórios realizados durante o ano de 2006. Um outro item específico que eu pretendo destacar aqui é quanto à ausência de pagamento de FGTS. Temos a dizer que, conforme o documento obtido pela própria Caixa Econômica e que consta nos autos, foi juntado, ele datado de 18/10/2005, a próxima parcela da dívida com o FGTS iria se vencer só em 4/3/2007. E por que isso? Porque, na verdade, o gestor, procurando ter todo o cuidado com o dinheiro público, identificou a existência de crédito perante ao FGTS. Então, houve uma compensação, e isso também está nos autos, e é por isso que durante o exercício de 2006 não houve pagamento de FGTS por conta dessa compensação que foi feita junto à Caixa Econômica Federal. No que diz respeito ao cancelamento de restos a pagar, realizado no exercício financeiro de 2006 e demonstrado no anexo 17, demonstrativo da dívida flutuante do balanço geral do município de Viçosa, refere-se principalmente aos débitos contidos em parcelamento da dívida realizada com a Companhia Energética de Alagoas, CEAL, em 2005, e não cancelados até aquele momento. Aí o prefeito, identificando essa situação, fez esse cancelamento. Além disso, algumas empresas, apesar de vencedoras do certame licitatório, não cumpriram com o que estava previsto nos contratos, havendo a rescisão contratual e gerando posteriormente os cancelamentos do processo de despesa. Daí porque tantos cancelamentos. É importante mencionar que o saldo financeiro do município de Viçosa, existente em 31 de dezembro de 2006 e demonstrado no anexo 14, balanço patrimonial, foi de R$ 2.194.491, ou seja, supera em mais de 900 mil o passivo financeiro no mesmo período. Então, isso aqui é uma informação que, com a devida venha, diverge da decisão do eminente relator. Quanto à divergência dos valores gastos com saúde na subfunção, representa um montante de R$ 100.036. E este valor refere-se à despesa com contribuições patronais do RPPS realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa, que foram alocadas na linha outras subfunções e consideradas para o limite constitucional. Foi juntado demonstrativo com todas as contribuições patronais realizadas ao RPPS durante o exercício de 2006. Na realidade, esse ponto merece um destaque, um esclarecimento, que, na verdade, existia um tipo de contabilização com relação às contribuições patronais, que ela era feita de forma extra-orçamentária. A partir de um certo tempo, isso passou a ser orçamentário e de melhor identificação. Mas também juntamos uma planilha e identificando no balancete, no balanço geral, onde é que estão esses valores decorrentes da Previdência. Vale salientar que a portaria MPS número 916, de 15 de julho de 2003, que aprovou o plano de contas, o manual de contas, os demonstrativos e as normas de procedimento contábeis aplicados aos regimes próprios de previdência, determina que a contribuição patronal do RPPS seja contabilmente registrada como interferências ativas e passivas. As despesas vinculadas à educação de contribuições patronais realizadas ao regime próprio do município de Viçosa foram consideradas na coluna despesa liquidada anexo 10. Então, nós indicamos onde é que está essa despesa. Vale salientar que a mesma portaria, ela estipula que a contribuição patronal do RPPS, ela seja a partir
do ano de 2007 fosse contabilizado como despesa orçamentária. Quanto à explicação sobre os valores considerados... Doutor Diogo, eu gostaria de avisar que o tempo do senhor só tem mais... Eu vou tocar agora no ponto mais importante de todos e o que eu acredito que seja o relevante, que é em relação aos cumprimentos da meta. Existe um parecer do DEFAFON de 2010, dando conta de que houve o cumprimento e recomendando, inclusive, a aprovação das contas sem nenhuma ressalva. Só que nós aqui explicamos que justamente a diferença que está sendo encontrada para que esse limite não fosse atingido é justamente o quê? É a ausência de contabilização dessas contribuições previdenciárias. É bem fácil. Colocou a contribuição previdenciária, os limites foram cumpridos. E foi isso que o DEFAFON lá atrás chegou à conclusão. Então, Excelência, concluindo, considerando as dificuldades existentes na época, principalmente quanto à regulamentação dos órgãos de controle, conforme dito nessa sustentação, considerando que o relatório do DEFAFON número 068/2010 concluiu que a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Viçosa merece parecer favorável, folhas 387 dos autos, considerando que os elementos colacionados autos até a presente data demonstram de forma clara que não houve cometimento pelo ex-gestor de qualquer falta grave que comprove prejuízo ao erário, considerando finalmente o princípio da razoabilidade, requer que esta Corte de Contas que sejam aprovadas as contas do exercício de 2006 no município de Viçosa. É a sustentação. Obrigado a todos. Com a palavra, conselheiro. Senhora Presidente, primeiramente, queria fazer alguns esclarecimentos, a título de argumentação, na verdade. Algumas manifestações do advogado, na verdade, eles não foram fundamentos que nos levaram a nos comportar num sentido ou em outro. Mas eu queria aqui destacar a questão do lapso temporal, quanto à questão de julgamento. Eu acho que o Tribunal de Contas é constitucional. Eu não vejo nenhum problema quanto à questão de lapso temporal na missão constitucional principal do Tribunal de Contas de julgar e ou de emitir parecer prévio, dentre outros. Mas como estamos especificamente tratando desse assunto, aqui no caso, emissão de parecer prévio. Quanto à questão de legislação muito antiga, para que nos socorramos dela, Excelência, eu só lembro aqui que toda a parte orçamentária, financeira, patrimonial é da Lei 4.320 de 64. É essa lei que nos socorre. Então, desconsiderar isso seria desconsiderar todo o fundamento legal para que o gestor prestasse contas e nós fizéssemos a análise destas contas prestadas. Inclusive, traz, né, os demonstrativos aí que devem ser remetidos a esta Corte de Contas, embora numa posição minha, algo que a STN, utilizasse um instrumento legal, acabou fazendo algumas modificações, quando na verdade parece-me que a lei é clara quanto à questão de criar ou melhorar os demonstrativos constantes da Lei 4.320. Situação que a STN entendeu ser o órgão competente para fazer isso, mas isso em nenhum momento aqui traz qualquer prejuízo ao nosso trabalho e análise, nosso trabalho que eu falo do Tribunal de Contas. Aí, 64, 88, a própria lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Então, temos a Lei Municipal, realmente, 720 de 2005, ela, em 2005, já cria obrigação, fora todo esse rol de legislação, mesmo antiga, a própria lei cria a obrigação desse núcleo que foi criado de responsabilidade de controle interno municipal. Embora em 2006 isso não tenha se concretizado efetivamente, dadas as informações que são pedidas e informações prestadas. Inclusive, em uma das alegações, parece-me que diz que não há normativo no tribunal em que se pede
o parecer do controle interno. Temos, explícito, é o artigo 7º de nossa lei orgânica. Ele é muito claro. Diz lá o que pede, o que é que deve compor a prestação de contas. Está lá a nossa lei orgânica de 94. Aqui, mas o tribunal, posteriormente, diz que era obrigatório. Fez, mas fez daquela forma que, olha, gestores, cumpra a legislação. Basicamente isso. É como o tribunal regular contratação dos procedimentos de dispensa e exigibilidade, escritórios de advocacia e de contabilidade. O controle interno, inclusive, que o não encaminhamento a partir de determinada data, por si só, revelaria a condição de reprovação das contas em função disso. De todo esse apanhado, Excelência, eu aqui, apesar de entender o lapso temporal, mas isso em nenhum momento pode afetar a atuação do tribunal. Há várias questões aqui tratadas de as informações que foram encaminhadas. Aqui eu continuo, eu acredito que em nenhum momento o advogado infirmou isso, apesar de encaminhadas, elas são apócrifas, elas não têm a comprovação de quem as encaminhou, a assinatura, até para nós podermos aproveitar a conciliação bancária, aí é um exemplo. Realmente, de fato, encaminhou o rol da Secretaria Municipal de Saúde, mas só dela. É o patrimônio municipal como um todo. E, na verdade, a nossa resolução, que é até mais recente, é de 2003, e a própria Lei 4320, ela pede que isso venha, que isso seja feito, seja elaborado. Com relação aos limites constitucionais e legais, aqui a situação aqui do salário da educação que nós trazemos, mas fundamentalmente aqui com relação a esse gasto, apesar de dito gasto, mas não há documentação comprovando esses gastos. Se não há documentação comprovando, então nós não temos como aceitá-la. Daí a glosa a respeito. Excelência, dentre essas informações aqui, mesmo a explicação da questão do demonstrativo, conforme a portaria do Ministério da Previdência 916, sobretudo no anexo 10, ela não foi feita da forma correta, como previsto na própria portaria, que na verdade, dentre os aspectos, tais como considerando-se a importância do princípio orçamentário da exclusividade, que a contabilidade não refletiria verdadeiramente de forma integral a realidade financeira e patrimonial do município, nem a fiscal, evidentemente. A não comprovação das despesas com utilização de recursos do salário e educação como composição para aquelas rubricas mínimas do cumprimento da manutenção do desenvolvimento do ensino. E no envio também do relatório de controle interno, e especialmente, esse sim, é o fundamento do nosso entender aqui exarado no nosso voto. O descumprimento do limite condicional mínimo de 25% de manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como também o descumprimento da aplicação mínima em 60% das verbas do Fundef, da remuneração do magistério, é que nos levam a trazer o voto pela reprovação das contas, fazendo aqui evidenciar os apontamentos da letra A, a letra G, ao gestor, à Câmara e ao cidadão, inclusive ao gestor atual, que na elaboração da Lei Orçamentária Anual, observe-se que determina o artigo 65, parágrafos 5º a 8º da Constituição Federal de 88, a observância de princípios orçamentários regentes da elaboração e execução das ações orçamentárias, visando a correta e transparente gestão dos recursos públicos,
a elaboração consistente dos anexos constantes do balanço geral, do réu e do RGF. Os valores neles constantes devem ser os mesmos, de forma a prezar pela precisão, clareza e contemporaneidade das informações contábeis, até em função do princípio contábil da oportunidade, em todos os demonstrativos. A apresentação dos documentos comprobatórios do que foi contabilizado, transações, pelo menos aqui de forma indiciária, pelo menos via amostral, a fim de que se possa comprovar a origem de forma fidedigna dos valores, quando o envio e análise das prestações de contas, inclusive das diligências. Obediência efetivamente à legislação orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal vigente, quando a elaboração das demonstrações contábeis, a fim de que se evite a produção de informações irreais na contabilização do patrimônio público. Aqui o maior exemplo que eu chamo é a questão que não é fundamental e nem é motivo de que nos levou à reprovação, mas se esteja o balanço orçamentário começando de forma deficitária e chama a atenção, de um lado, a receita ser maior que despesa, é algo assim que, como isso pode acontecer? Desculpa, a despesa maior que a receita. Na previsão, há uma impossibilidade inicial patente nisso. Mas tem a figura dos créditos? Tem, mas é mais para frente, na execução. É algo que nos chama atenção, mas que não foi uma matéria decisiva para nos portarmos de uma forma ou de outra. Evidentemente, aqui a adoção de providências quanto à elaboração do relatório de controle interno, tal, todo normativo que trata da matéria, e, inclusive, aqui, a adoção de providências quanto à correta e guarda e armazenamento dos documentos públicos pelo ente, inclusive aqui, previsão legal, regulamentando já, inclusive, dispositivo constitucional a respeito. Excelência, em função desses dois fatores especificamente, com relação à educação, trago o voto no sentido de que esse tribunal, quando da emissão do parecer prévio, a parte que já foi feita em 2005, também o faça pela reprovação e rejeição e demais dispositivos de praxe, inclusive comunicando à Câmara para que proceda com o seu Ministério Constitucional, observando o artigo 160 do Regimento Interno, preferencialmente seu parágrafo único, cientificar ao gestor da oportunidade para apresentação do recurso cabível na forma do 33 de nossa lei orgânica, remeter a cópia do presente documento para ciências e providências que julgue cabível, ainda conforme o artigo 37, aos seguintes órgãos: a FNDE, ao Ministério Público Federal em Alagoas, a SESEX do TCU aqui em Alagoas, a representação da CGU, remeter cópia do parecer prévio juntamente com a cópia em meia digital de todo o processo ao gestor epigrafado, a fim que ele possa exercer efetivamente a sua defesa, da publicidade para os fins do direito, assim como realizar, pelo menos inicialmente, todos os encaminhamentos por meio postal com aviso de recebimento, a fim de que não haja dúvida quanto à cientificação dos interessados, responsáveis, retornar, após os cumprimentos dos dispositivos acima, os processos ao gabinete deste relator para dar continuidade à instrução do presente feito, caso aparelhado, caso alguma informação nova, aparelhado competente recurso. Esse é meu voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Senhor presidente. Conselheiro Fernando. Diante de uma situação que me chama a atenção, complexidade e a legítima sustentação que faz o eminente advogado, eu gostaria de pedir vistas do processo, senhora presidente. O processo ao conselheiro Fernando Toledo.
Conselheira Selma. Excelência, sendo assim, a prova de hoje está esgotada. Pela ordem, conselheiro Fernando Toledo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, senhor conselheiro substituto, trago para relatar, senhora Presidente, alguns processos de sancionamentos que eu faço em lista. Qualquer dúvida, o processo se encontra à disposição de Vossa Excelência para tirá-las. Processo TC de número 499/2013, do município de Poço das Trincheiras. O responsável, o senhor José Gildo Rodrigues da Silva, prefeito à época daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio do contrato com a empresa Instituto Justino Leite Amaral. Esse processo não houve parecer ministerial, porque, apesar de o gestor regularmente notificado, não se manifestou, não trouxe defesa ao processo. Processo TC de número 5642/2013, do município de Carneiro. Responsável, senhora Eliane Silva Mendonça da Paz, gestora da Câmara Municipal à época. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 5ª remessa do SICAP de 2012, também sem defesa pelas mesmas razões. Processo TC de número 5645/2013, do município de Palestina. Responsável, senhor José Alberto Barbosa dos Santos, também gestor da Câmara Municipal à época. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 5ª remessa do SICAP 2012, também sem parecer ministerial, por não ter havido defesa, apesar de regularmente notificado. Processo TC de número 7091/2013, do município de Água Branca. Responsável, senhor José Rodrigues Gomes, prefeito à época do município. A aplicação da multa se dá pelo não envio do contrato com a empresa Casa do Médico Limitada, também sem defesa, senhora Presidente. Processo TC de número 13984/2013, do município de Poço das Trincheiras. Responsável, senhora Luzinete Souza dos Santos Vasconcelos, gestora à época do Fundo Municipal de Educação. A aplicação da multa se dá pelo não envio da sexta remessa do SICAP 2012, também sem defesa nos autos, apesar de regularmente notificado. Processo TC de número 13730/2014, do município de Colônia Leopoldina. Responsável, senhora Paula Roselma da Rocha Nascimento, prefeita à época do município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 5ª remessa do SICAP 2013, também sem defesa. Processo TC de número 5941/2015, do município de São Miguel dos Milagres. O responsável, senhor Adalberto Paiva Versosa Júnior, prefeito à época daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 6ª remessa do SICAP de 2014, também sem defesa do gestor. Processo TC de número 5938/2015, do município de Porto de Pedras. Responsável, senhora Joselita Camilo Bianor Farias Cansanção, prefeita do município à época. O sancionamento se dá pelo não envio da 6ª remessa do SICAP 2014. Também, mais uma vez, senhora Presidente, sem defesa nos autos, apesar de regularmente notificada. Processo TC de número 6321/2015, do município de São Miguel dos Milagres. Responsável, seu Celso Bento Moura da Silva, gestor do sistema de água e esgoto daquele município à época. O sancionamento se dá pelo não envio
no prazo regulamentar da sexta remessa de SICAP 2014. Também, senhora presidente, mais um processo sem defesa nos autos, por isso não evoluiu ao Ministério Público, apesar do gestor regularmente notificado. Em todos os processos, senhora presidente, nós estamos aplicando a sua multa no seu patamar mínimo, do CEPFAL, e sendo aprovado por esta Corte de Contas, que o processo tenha a sua regular tramitação, assim como o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Correlator, presidente. Conselheiro Otávio. Relator. Conselheira Maria Cleine. Acompanha o relator. Conselheiro Anselmo. Relator, excelência. Aprovados. Senhora presidente, trago ainda para relatar o processo de número 3873 de 2017, do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Novo Lino. Responsável, senhor João Miguel da Silva. Trata-se de análise do processo TC 3873-17, anexo ao processo 7357-2017, oriundo do FUCONTAS, memorando de número 107 de 2017, que anotou o descumprimento da resolução normativa do senhor João Miguel da Silva, ex-gestor do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Novo Lino, referente ao não envio, num prazo regulamentar, das prestações de contas referente ao exercício financeiro de 2014, ou a 7ª remessa do SICAP consolidado, descumprindo assim o que determina o regimento interno desta Corte. Em ato contínuo, expedi seu ofício número 368/2017, endereçado ao gestor deste fundo, para, no prazo regulamentar improrrogável de 5 dias, a contar do seu recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados, em atenção ao princípio da ampla defesa. Na defesa ofertada, o ex-gestor informou que já tinha apresentado defesa, alegando que o atraso da prestação de contas só se deu pelo meio eletrônico, pela impossibilidade entre o sistema desse tribunal e o do município, uma incompatibilidade, mas que foram enviadas as documentações de forma física, tempestivamente, juntando os documentos. O Ministério seguiu o processo para o Ministério Público, que emitiu o parecer de número 3014/2017, que nesse momento, imagino, seja defendido pelo Procurador-Geral ou quem o substitua. É o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, compulsão dos autos, verificamos que o interessado, embora tenha apresentado de forma intempestiva a sua prestação de contas, de acordo com a sistemática exigida pelo SICAP, protocolou a mesma em meio físico dentro do prazo estipulado pelo regimento interno. Sendo assim, tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo interessado, ainda que por meio diverso, conforme faz prova o ofício de folhas 12 a 16, forte no princípio da instrumentalidade das formas e na ausência de prejuízo ao exercício do controle externo, opina o MPCAL pela não aplicação da sanção proposta. Com a palavra. Senhora presidente, realmente verificando, encurtando a nossa discussão, nós verificamos que o gestor, apesar de ter tido a incompatibilidade do meio eletrônico, mas ele apresentou efetivamente em tempo hábil as suas obrigações com esse tribunal. Então, nesses termos, senhora presidente, diante do plenário do Tribunal de Contas no Estado de Alagoas, voto pelo acolhimento da defesa apresentada, em decorrente à lógica pela não aplicação da multa ao senhor João Miguel da Silva, ex-gestor do Fundo de Previdência do município de Novo Lino. Em ato contínuo, certifique-se o ex-gestor citado da presente deliberação e remeta os autos ao setor competente para proceder ao arquivamento do feito. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Senhor presidente, Com a palavra o conselheiro Anselmo. aparentemente é um processo bem simples, mas, excelência, eu queria pedir vista em função dos próprios normativos da casa, que obrigam a mandar certas coisas via virtual, outras coisas em meio físico,
embora um não tenha efetivamente revogado a existência do outro. E até eu acho que para nós consolidarmos aqui a ação do tribunal, eu já, se não eu, mas aqui no pleno já aconteceu de multarmos aparentemente pelo mesmo objeto, no envio da prestação de contas, um exemplo, quer no meio físico, quer em meio digital. Eu gostaria de fazer essa verificação e até fazer essa pesquisa de verificar em qual processo que isso foi feito, e aí a gente pode fazer esse cotejo e trazer um funcionamento aqui único quanto à questão dos julgamentos, quando o envio dessas informações, que me parece perfeitamente lógico, até mais do que isso, o posicionamento do Ministério Público a respeito, que o objeto foi cumprido, mesmo que de forma diversa, não haveria o prejuízo. É isso, Excelência. Em vista ao conselheiro Anselmo, processo que acaba de ser relatado pelo conselheiro Fernando. Senhora Presidente, esgota a minha pauta nessa sessão. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Excelentíssima senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, senhor conselheiro substituto. Presidente, eu trago inicialmente 5 processos de FUNCONTAS, todos eles sem a manifestação do gestor e todos eles pela aplicação de multa, né? São eles o processo TCAL 14.051/2014, tendo como gestor o senhor Jarbas Maia de Almeida Filho, prefeito do município de Messias, e a multa se dá em razão do não envio da primeira remessa do SICAP de 2014. O segundo processo é o TCAL 14.082/2014, tendo como gestora a senhora Maria José Calheiros de Araújo, secretária municipal de Educação e Cultura do município de Murici, também referente ao não envio da primeira remessa do SICAP de 2014. O terceiro processo é o TCAL 14.041/2014, tendo como gestor o senhor Marcos Antônio Tenório Lins, presidente da Câmara Municipal de Murici, em razão também do não envio da primeira remessa do SICAP de 2014. O quarto processo é o TCAL 14.056 de 2014, tendo como gestor o senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, prefeito do município de Paripueira, também pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2014. E o quinto processo é o TCAL 7.404/2014, tendo como gestora a senhora Gilvoneide de Almeida Ferreira Santos, presidente do Fundo Municipal de Previdência Própria do município de Pilar, né? Em todos eles eu voto no sentido de aplicar multa no valor de 100 FAUs, de cientificado o teor desta decisão, de alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado e de cientificar a direção de FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Em discussão os processos. Com a palavra, conselheiro Otávio. O 14.082, quem é o gestor? É a senhora Maria José Calheiros de Araújo. Aqui tem Marco Antônio Tenório Lins. Ou é erro aqui ou é aí. Eu não sei. Dá uma olhada, por favor. Só para tirar a dúvida. Maria José Calheiros de Araújo. Não tá aí aqui hoje. Tá ok. Fiquei. Beleza, vamos dar esse marco aqui. O senhor tá Marcos?
De fato, Excelência, eu verifico que há realmente uma dissonância entre o gestor e a publicação, de modo que eu